E nesse espaço, Giovanni D'Agostini, aí, meu caro, como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo bem. Aliás, tem um assunto importante, deixa eu vou te provocar aqui, ó. Esse programa emergencial de manutenção do emprego e da renda do governo federal, em que pese está isso aí, hein? Como é que está a coisa, como é que está andando? Então, senhores, sobre o tema, o governo federal, semana passada, prorrogou por mais 60 dias a possibilidade de fazer o pagamento, um complemento do salário dos empregados que, porventura, tenham tido seus contratos laborais suspensos ou com a carga da jornada de trabalho reduzida. Então, o governo federal começou a bancar parte dos salários desses empregados, ou, para alguns casos, bancou integralmente, não é? Desde o dia 1º de abril, né, que foi editada uma medida provisória, e foi ali no início da pandemia, onde muitos governadores e muitos governos locais instituíram aqueles lockdowns e fechamentos compulsórios ali de estabelecimentos comerciais, não é? Foi no auge da crise toda do coronavírus, praticamente no auge, né? Acho que foi no início, assim, mas já era, o início já era o auge, na curva verdade. Ascendente, muito ascendente, é verdade. Eu até acredito que, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul e na região sul, houve ali uma certa precipitação nesses lockdowns no início, né? Pelo menos ali no mês de abril, maio, e acabou, de certa forma, ali trazendo muitos prejuízos para a economia, não é? Para o trabalho, para a geração da renda, e para a gente recuperar isso vai ser um pouco demorado, me parece. Não é? E como é que está a questão agora? A questão agora é a seguinte, né? Os empregadores, eles podem suspender os contratos laborais ou reduzir a jornada de trabalho, não é? Desses contratos, desses empregados, nos percentuais de 25%, 50% ou 70%. O tempo máximo de redução ou de suspensão desses contratos vai até 240 dias, a partir da edição desse decreto presidencial número 10.517, que foi publicado semana passada, no dia 14 de outubro de 2020. Né? Então, no primeiro momento eram 3 meses, aí foi convertida em lei essa medida provisória, e a própria lei estabeleceu que, enquanto houvesse efeitos da pandemia, o presidente poderia, através de decreto, ir prorrogando a vigência dessas possibilidades. Não é? A gente sabe que grande parte ali dos sindicatos já regularam essa questão da possibilidade de suspensão dos contratos ou da redução da jornada, e, não obstante essa questão do governo pagar ou não essa ajuda, não é? Mas, com a vigência da ajuda, alivia o bolso dos trabalhadores, não é? Alivia bastante. Sim, né? Claro. Porque é possível, por exemplo, que a cláusula trabalhista possibilite que o empregador e o empregado ajuste ali uma redução para não haver prejuízo maior, como, por exemplo, a perda do próprio emprego, não é? A quebra da empresa, que é a fonte de sustento, né, da geração desses empregos. E aí, se não tiver o auxílio governamental para o pagamento de uma parte do salário, nesse caso, o empregado fica efetivamente recebendo menos ou não recebendo o salário durante essas suspensões e redução do contrato. Então, essa medida é muito importante até para evitar um caos social, né? Essa medida do governo aí, que não, não sei como até quando nós vamos pagar essa conta, né? Porque essa conta vai chegar para pagar. Isso aqui é dinheiro público que está sendo vertido aí para esses planos emergenciais por causa da pandemia. E a situação da dívida pública, que já era grave, né, desde o ano passado, 2, 3 anos para cá, ela se torna muito mais grave ainda a partir da pandemia, porque nós vamos ter a dívida pública do país, hoje vai empatar quase praticamente com tudo que se produz de riqueza durante um ano, ou seja, igual ao produto interno bruto brasileiro. Isso é uma coisa trágica, mas o mundo todo está passando por isso, o Brasil não seria diferente. Mas então a expectativa é de que isso aí vá, pelo menos é um colchão, né, dentro dessa crise toda, para amortecer certos efeitos mais graves, né, Giovanni? Sim. Seria o desemprego, né? O desemprego total. E a falta de perspectiva, né? O desemprego e até mesmo a fome, né? Isso aí, é verdade. As pessoas, para se alimentarem, para terem moradia, uma vida digna, precisam ali ter um recurso para subsistência, né? E a situação não tá grave, mais grave do que já está, exatamente porque o governo
se endividou demais, emitiu moeda, tirou dinheiro de onde não tinha, quer dizer, o governo arranjou uma forma de evitar a tragédia maior até agora. Nós temos agora no mês de dezembro o 13º salário, que é a remuneração adicional, né, para os empregados ali, a gratificação natalina, né, que é a terminologia correta que está prevista lá na CLT. Na verdade, todo o mês que o empregado trabalha, ali de janeiro até dezembro, o empregado ele passa a ter o direito de 1/12 do salário, que é um fundo, né? Isso é um fundo que ele é recebido ali, uma antecipação em novembro, em dezembro é feito o pagamento do restante, né? Então, tendo em vista que as empresas tiveram suas atividades impedidas de funcionar por um grande período desse ano calendário, eu tenho minhas dúvidas sobre a capacidade das empresas conseguirem honrar essa despesa da gratificação natalina, né? Tomara que em dezembro ali as vendas efetivamente aumentem, né? A ponto das empresas conseguirem honrar com esses débitos salariais, que é importante, né? Como eu havia frisado, mas é uma situação muito complicada mesmo. Eu acho que está na hora dos governadores e dos prefeitos, que foram muito fundo, que de maneira até muito perversa fecharam demais, na hora incerta, na hora que não precisava, e depois puniram cada vez mais a sociedade, também posso abrir mão de certos impostos, eu transferir o pagamento para evitar exatamente que a crise acabe gravitando em cima dos funcionários, em cima daquele que precisa da sua renda para poder sobreviver, né? Eu acho que é uma obrigação do governador aqui do estado e do prefeito de Porto Alegre, por exemplo, fazer isso, já que eles fecharam as torneiras e agora querem receber o do governo público? Não, as empresas têm que, o compromisso delas é com os seus trabalhadores em primeiro lugar. Giovanni, obrigado pela tua presença aqui, o recado final. Eu que agradeço. Não, o recado final é com relação a esse tema ali do benefício governamental. É importante destacar, especialmente para o empresário e também para os trabalhadores, que o tempo de redução ou suspensão do contrato de trabalho ele é convertido depois, quando o funcionário retorna ao trabalho, ele é convertido em estabilidade no emprego, pelo mesmo período. Claro, né? Exatamente, ótimo. Muito bom, então, boas informações, boas notícias, uma esperança toda para nós que as coisas realmente se encaminhem e não cheguemos na tragédia que muitos países vão atravessar. Tomara que nós nos livremos disso. A empresa brasileira hoje, né, nós sabemos o compromisso que o empresário brasileiro tem com a sociedade, certamente, se as coisas caminharem bem, ele também vai fazer a sua parte. Obrigado, Giovanni. Um abraço. Nesse espaço, conversando sobre contabilidade.